Olá pessoal, eu sou o professor Bruno Malheiros e nessa aula nós vamos falar sobre os métodos tradicionais de ensino. Como você viu na aula anterior, existem diversas taxonomias para se categorizar os métodos de ensino. Há, por exemplo, alguns autores que definem os métodos como métodos individuais, métodos grupais ou métodos mistos. Aqui nesse curso a gente optou por fazer a classificação simplesmente em métodos tradicionais e em métodos ativos. Nessa aula a gente vai falar sobre os métodos tradicionais. Mas para começar, o que são métodos tradicionais de ensino? A gente chama de método tradicional aqueles métodos baseados na exposição, na demonstração, na exemplificação. E por que eles recebem o nome de tradicional? Porque, a bem da verdade, a nossa sala de aula tradicional é estruturada para que o professor faça exposições sobre o conteúdo que ele vai ensinar. Numa sala de aula tradicional, o professor vai fazer exposições, demonstrações, exemplificações, isso tudo como método de ensino. E a avaliação de aprendizagem normalmente vai ser feita através da medida da capacidade que o aluno tem de reproduzir aquilo que o professor falou, aquilo que estava escrito no texto ou aquilo que foi assistido num vídeo. Mas por que os métodos tradicionais trabalham dessa forma? Será que basta que a aula seja expositiva para que ela seja categorizada como uma aula tradicional? Não. Na verdade, os métodos tradicionais têm um princípio filosófico. E o princípio filosófico é o de que basta que o aluno esteja em contato com o objeto do conhecimento para que ele aprenda. Se a gente lembrar lá da aula sobre objetivos de aprendizagem, a gente vai ver que esse é o primeiro nível de aprendizagem lá na taxonomia do Bloom. Ele fala, na base da pirâmide da taxonomia de aprendizagem, que o primeiro nível é entrar em contato com o objeto do conhecimento. É o nível do entender do que se trata. Então, os métodos tradicionais entendem que, por exemplo, se eu tenho que aprender geometria, ou língua portuguesa, ou qualquer outro conteúdo, basta que eu esteja em contato com esse objeto que a aprendizagem vai acontecer. É por esse princípio filosófico que os professores trabalham, baseados na exposição, porque ele quer, ao máximo, fazer com que o seu aluno esteja em contato com o conteúdo que ele quer que seja aprendido. Então, muito mais importante do que definir o método tradicional de ensino pela perspectiva da técnica que é utilizada dentro desse método, é preciso que a gente compreenda o princípio que rege a escolha desse método. Como eu disse na aula anterior, não existem métodos melhores ou piores. Existem os métodos que são mais ou menos adequados para se trabalhar um determinado conteúdo. Atualmente existe uma grande animação e um grande fervor com a questão dos métodos ativos de ensino. Isso é importante, necessário e faz todo sentido. Mas os métodos tradicionais continuam tendo o seu espaço. Eu acho quase que inconcebível se trabalhar um determinado conteúdo sem utilizar a exposição, porque você vai precisar falar de conceitos, de benefícios, de princípios, de teorias, e para que o seu aluno tenha a compreensão desses conteúdos, desse tipo de conteúdo, mais no nível cognitivo, é preciso que seja feita uma exposição bem estruturada e bem amarrada. Eu falo isso porque eu quero que você não tenha medo de escolher métodos tradicionais, porque sim, eles podem ser bastante efetivos, mais uma vez, dependendo dos objetivos de aprendizagem que foram definidos e dependendo do tipo de conteúdo que está sendo trabalhado. Em todas as modalidades de ensino é muito importante que o professor compreenda os métodos para escolher aquele que melhor trabalha o seu conteúdo. Mas isso é ainda mais importante no ensino remoto e eu vou te dizer por quê. No ensino remoto, o seu aluno não está ali do seu lado e você não consegue perceber, pelo olhar, pelas reações, pela expressão corporal, se ele está ou não entendendo aquele conteúdo. Então, escolher o método adequado para cada tipo de conteúdo que vai ser trabalhado é ainda mais importante, porque você parte do princípio de que seu aluno será capaz de aprender por meio de um determinado método que você muitas vezes não vai estar acompanhando. Isso acontece muito, por exemplo, na parte assíncrona do ensino remoto, mas também na parte síncrona. O aluno está do outro lado de um computador e você não está acompanhando a reação dele. Tudo que você consegue ver é o rostinho dele na tela. Então, muitas vezes, a escolha do método é o diferencial, é o que vai marcar o processo de aprendizagem do seu aluno.
Como eu comentei no começo da aula, os métodos tradicionais são pautados pela exposição e pela repetição no que diz respeito à forma de transmitir o conteúdo e à forma de avaliar a aprendizagem. Eu disse também que, do ponto de vista filosófico da educação, esses métodos partem do princípio de que você aprende quando toma contato com o objeto do conhecimento. Mas existe mais um princípio que rege os métodos tradicionais e que deve ser considerado. Esses métodos têm o objetivo, do ponto de vista social, de garantir a manutenção de uma estrutura. Então, por exemplo, numa organização, e aí partindo do princípio de que você está estruturando um processo de ensino remoto para profissionais dentro de uma empresa, por exemplo. Uma organização que tem o objetivo de manter os seus processos de trabalho, que não está buscando inovação nesse momento, e isso pode acontecer, provavelmente vai investir em métodos tradicionais de ensino, porque eles diminuem a possibilidade de debates, discussões e de se encontrar novas ideias. Isso é errado? Não. Depende da estratégia que está sendo adotada por uma organização. No caso das escolas, os métodos tradicionais também se prestam a essa manutenção da estrutura social. Mas esse é um assunto complexo para outro momento. Aqui eu só quero falar com vocês sobre o uso desses métodos para o processo de aprendizagem dos nossos alunos. Eu sei que eu já falei nessa aula, mas eu queria repetir. A gente não deve ter preconceito com os métodos tradicionais. E eu vou dar alguns exemplos. Se você, por exemplo, é professor de matemática do ensino fundamental e está fazendo trabalho a respeito das operações básicas, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Esse é um tipo de conteúdo que demanda muita repetição para a internalização do processo de aprendizagem. E as técnicas de repetição são técnicas que se enquadram dentro dos métodos tradicionais de ensino. Se você, por exemplo, está ensinando língua portuguesa e quer que os seus alunos aprendam a diferenciar o sujeito do verbo e do predicado, a repetição também pode ser uma boa estratégia. O recado que eu quero deixar aqui é: não temos que ter preconceito com os métodos tradicionais de ensino porque eles têm um espaço muito importante no processo de ensino. No caso específico do ensino remoto, é comum e eu diria que até necessário, durante as aulas síncronas, se dedicar um pequeno espaço de tempo para uma apresentação conceitual, para uma exposição por parte do professor. Isso acontece também nos métodos ativos que nós vamos ver na próxima aula. Por exemplo, na instrução por pares, se dedica uma introdução da aula para que seja feita uma breve exposição conceitual. Perceba a importância da exposição no processo de ensino. Afinal, uma coisa é o aluno ler ou assistir um vídeo, outra é o aluno ouvir do professor, de uma figura que já tem uma relação mais íntima com aquele conhecimento, o que é aquele conceito, quais são os benefícios que estão por trás dele, enfim, toda a parte teórica daquele conteúdo. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre métodos tradicionais de ensino. Aqui nós falamos sobre exposição, demonstração, exemplificação, repetição e também vimos a importância desses métodos para o processo de aprendizagem dos nossos alunos. Eu espero que você tenha gostado, continue estudando o curso e te desejo um bom estudo.